Glória a Deus. Essa é a nossa série Entre os Escombros. Se você está conosco aqui desde a semana passada, nós começamos essa série de mensagens fundamentadas no livro de Neemias, do Velho Testamento. Então quero que você já abra lá a sua Bíblia no livro de Neemias. E mais uma vez, esse momento é o momento onde nós precisamos estar com o nosso coração completamente submisso à vontade de Cristo, acalmando o nosso coração, entendendo que Deus tem algo a nos revelar através da sua santa e poderosa palavra. Se você quiser anotar, anote. Nós estamos cada dia e sempre comprometidos em trazer a essência da palavra de Deus e que nós todos como congregação, como igreja, possamos entender aquilo que Deus quer falar no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero falar sobre algo que Deus trouxe ao meu coração nessa semana, e o texto e o tema, aliás, desse sermão é a mão bondosa de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Neemias, no capítulo 2. Abra lá, por favor, deixa aberto, nós vamos ler do capítulo 2, a partir do verso 11. Amém? Glória a Deus, a mão bondosa de Deus. Na minha versão diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal pastar. Por isso subi o vale, andei de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes disse, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Glória a Deus, a mão bondosa de Deus. O capítulo 2 de Neemias, assim como todo o livro, ele tem algo que é peculiar para cada um de nós na nossa história de vida. É fato que quando nós passamos por desastres pessoais, nós olhamos com um certo tipo de preocupação e dúvida sobre o que será feito depois disso. A verdade é que quando nós enfrentamos um luto severo, quando nós passamos por uma tragédia humana, quando nós, de alguma maneira, vivemos um tempo, uma estação de dor, nós conseguimos olhar para nós e perceber assim, há muita falta ou ausência daquilo que é necessário para reconstruir. As situações complexas, invariavelmente, colocam no nosso coração aquele medo de, e agora? O que será feito depois disso? É a família que perde um filho, é um pai de família que perdeu um emprego no momento que ele não poderia perder? É uma doença que bate à nossa porta quando parecia que tudo estava muito bem estruturado e nós recebemos uma notícia por meio de um diagnóstico de que agora estamos enfrentando uma grande e grave doença. Ou seja, os cenários complexos, eles trazem para nós uma inquietação sobre o amanhã, sobre o futuro. O texto de Neemias e a construção toda a narrativa de Neemias, ela parte dessa história. Um homem, como eu falei a semana passada, levantado por Deus numa corte do Império Persa, que não era o povo de Deus, é chamado e despertado para ir ao seu povo e ajudar na reconstrução dos seus muros. E aí, talvez, para nós, possamos pensar de maneira já, de início, sobre o que será que nas nossas vidas pode ser reconstruído e que pode ser
de alguma forma, trazido à realidade de uma maneira completamente diferente do que vivemos. O que você acha? Vai pensando aí. Como construir algo que foi derrubado, que foi sequelado, às vezes um relacionamento, e nós somos seres relacionais, e muito do que nós passamos e sofremos não está vinculado a uma casa que a gente perdeu, ou vinculado a um trabalho que a gente perdeu, mas sim pessoas que ainda vivem traumas, e que passam por famílias e por descendências, problemas que viveram lá no passado com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. É fato isso. Então como viver isso dentro de um princípio e valor da palavra? Como que as situações mais terríveis podem, de fato, se transformar em novos começos e novas oportunidades? Tem um ensinamento bíblico profundo no livro de Neemias que precisa trazer a nossa realidade no século 21, numa sociedade tecnológica, onde se diz que o homem, ele é um super-homem, que ele tem superpoderes e que por ele mesmo ele consegue encontrar os caminhos pelos quais ele vai viver de forma longeva, com muito tempo e com muita saúde, com muito brilhantismo. Você ouve isso em todos os lugares. Todas as novas pesquisas que apontam que o homem vai viver mais, vai viver bem, que ele vai viver mais tempo, elas trazem sempre embutido um princípio. E cuidado, para que você não seja também enganado por isso. E esse princípio, invariavelmente, está vinculado ao quê? O homem consegue viver melhor por ele mesmo, e ele consegue construir a sua própria história longe de Deus. Ainda que não se diga isso, essa é a verdade. Mas como construir, na minha e na sua vida, esses novos cenários que anteriormente eles eram complexos? O tema desse sermão mostra esse caminho. A mão bondosa de Deus, ela é um elemento de constrangimento para aqueles que acreditam apenas e tão somente em si mesmos. A mão bondosa de Deus é aquela ação que Deus promove na construção da sua história providencial e que vai quebrando e vai fazendo com que os corações incrédulos sejam constrangidos. Sabe quando eu e você dizemos assim para alguma situação, alguma circunstância, eu não acredito que vai acontecer isso não. E aí Deus vai lá e a mão bondosa de Deus intervém na nossa história e por ter feito essa intervenção a gente olha e fala assim até com perplexidade, meu Deus, como isso foi possível? Como que aconteceu? Como que aquela pessoa agora se converteu? Como que o meu marido mudou, a minha filha, o meu patrão, o meu empregado? Como que parece que a nossa cidade respira outros ares, a nossa nação, sabe aquelas estações de violência, de problemas sociais complexos, e a gente olha e fala, como que mudou isso? Ao longo da história nós temos vários casos. Isso tem um fator preponderante, determinante, a mão bondosa de Deus continua agindo. No capítulo 1 de Neemias, quando ele está falando com aqueles com os quais ele volta para Jerusalém, ele diz isso, a mão bondosa de Deus esteve sobre mim, e essa mão bondosa despertou o coração de Ataxerxes, o rei persa, para que ele, movido de misericórdia e compaixão, pudesse fazer cartas para que eu voltasse para Jerusalém para reconstruir. Percebe isso? Que Deus ele começa a fazer algo transformador para curar as nossas enfermidades da alma, da nossa existência, porque a mão bondosa dele continua agindo em nosso favor. E aí nós precisamos avançar e perceber que o foco dessa ação nunca foi e nunca será apenas a construção daquilo que foi derrubado. Como assim, pastor, me ajuda? Perceba que quando o homem é expulso do jardim por conta do pecado, e está lá o relato, em Gênesis 2, Deus não se afasta dele. O foco da ação restauradora, reconstrutora, reconciliadora de Deus sempre vai ser o coração do homem. Tá, mas não era importante reconstruir os muros de Jerusalém? É claro que era, porque aquele era um sinal de que o Deus poderoso, aquele que havia colocado no coração de Abraão, de Isaac e Jacó, dos patriarcas, a promessa de que ele seria um grande povo, numeroso como as estrelas dos céus, era a areia do mar. Esse povo que um dia viveu o glamour com Salomão e o seu templo, e que por ter desobedecido, estava no cativeiro há 70 anos, esse povo que não tinha mais uma cidade, não tinha mais uma identidade, não tinha nem muro, estava sendo reconstruído, mas o foco da ação de Deus era o coração do homem. Então perceba primeiro isso. Nunca vai haver uma reconstrução de Deus na minha e na sua vida que não passe pela restauração do nosso coração. Esse é um engano que nós temos. Deus não está preocupado aqui com terreno, com as coisas, porque Deus reconstrói prédios. Não, Deus reconstrói vidas antes de prédios.
Mas pastor, quer dizer que tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente tem aqui um dia vai passar. Inclusive esse espaço aqui. Porque um dia nós não estaremos mais aqui, porque assim é a vida. Nós já estivemos em outras igrejas, está aqui o registro histórico, está ali atrás, você pode ver a história da igreja de mais de 100 anos. E passou. E aquelas construções ficaram como? Não ficaram. Foram engolidas pelo tempo. Se deterioraram, como o tijolo, como a argamassa, como a pintura, como tudo. Mas o foco da ação de Deus é o coração do homem. Porque quando Deus atinge o coração do homem aqui, o homem, mulher, óbvio, ele está fazendo o quê? Ele está restaurando a identidade e está fazendo o quê? Uma projeção sobre o futuro. Então, como eu disse, quando Adão pecou, Deus não falou assim, eu não quero mais saber de você não, tá? Eu vou reconstruir, vou chamar outro homem. Não, Deus continua com Adão de uma outra maneira. Ele providencia a redenção por meio de Cristo, e toda a história bíblica, ela vem num processo de crescimento, onde o ápice, ele se materializa na vinda de Cristo Jesus, através da Virgem, para reconciliar todas as coisas com o próprio Deus. Deus não se afasta. Quando o homem e a sordidez, a maldade do coração do homem chega no nível tão alto que Deus diz assim, na geração de Noé, eu me arrependi de ter criado o homem, portanto agora eu vou passar régua e vou começar de novo. Eu vou levantar Noé e a sua família porque ele é um homem íntegro e justo. A gente lê isso em Gênesis. E ele recomeça com o quê? Com construções? Não, ele recomeça com o coração de um homem. O coração de uma família. Então muitas vezes nós olhamos e erramos porque imaginamos que Deus vai começar reconstruções em nossa história por meio de outras construções que nós tínhamos. Deus muitas vezes não vai te dar um trabalho novo, ou vai me dar um casamento novo, se eu passei por um problema nessa área, ou vai me dar amizades novas sem antes restaurar o meu coração, o seu coração. O coração de Neemias estava sendo restaurado. Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nasceu na Pérsia, em Suzã, a capital do Império Persa. Ele nasce debaixo de um jugo opressor, ainda que não como os babilônicos e ainda como não os romanos, mas era o Império Persa, não era um povo de Deus. Então Neemias era um estrangeiro, um estranho, dentro da corte de um rei persa. Mas tinha algo que marcou o coração de Neemias. Neemias tinha guardado consigo os princípios e valores do seu povo. Por quê? Porque no capítulo 1, quando começa essa história, a narrativa é clara de que quando ele ouve acerca dos seus irmãos, Ananias, que era o seu irmão de sangue, volta de Jerusalém e diz, meu irmão, está tudo lá caído, destruído, os muros estão no chão, pegou fogo, a nossa Jerusalém, a Jerusalém da glória do Deus eterno, sumiu. Se esse homem não tivesse um coração voltado, transformado, ainda ligado a Deus, ainda que numa corte, perceba bem isso, estrangeira, pagã, ele nunca iria se comover. Nunca iria se comover. Ele nunca ia dizer assim, como o texto do capítulo 1 diz, eu orei, jejuei e pranteei por 3 dias. Ei, eu quero perguntar para você, você chora por quê? Eu choro por quê? Talvez, se nós se olharmos de maneira bem, estou falando de mim agora, concreta, real, talvez eu não chore, não vou ser hipócrita aqui, pelas crianças que estão morrendo na guerra da Ucrânia ou no Irã, porque isso não tangencia a minha vida de forma mais concreta, eu não tenho esses aportes, ou seja, essas respostas diárias, mas se eu verificar aqui uma criança passando por necessidade assim como eu e você aqui do lado, e a gente for comunicado de que aconteceu uma tragédia perto de nós, nosso coração vai se condoer, nós vamos rasgar o coração, vamos orar e falar, Senhor, por que isso? Nós somos assim. Neemias era esse homem, numa corte pagã, mas a identidade dele estava conservada. O que Deus está mostrando para nós é que na história da reconstrução, muito mais importante do que erguer aquilo que nós achamos que deve ser erguido, é transformar o nosso coração mais e mais. E é onde nós erramos muitas vezes, que olhamos e falamos, Senhor, o castelinho de cartas caiu, eu queria que o Senhor reconstruísse assim como ele era. Muitas vezes Deus não vai fazer isso. Ele vai falar, enquanto seu coração não for tratado, se eu construir um novo castelinho de cartas, você vai derrubar de novo. Sabe a criança que bota lá os dominozinhos? Que já brincou disso, né? Lembra? A gente botava um monte de dominó, fazia aquela trilha, depois tinha o prazer de só dar um toquezinho para ir. A gente demorava 3 horas para montar e 3 segundos para derrubar. Às vezes a gente olha e fala assim, pô, Deus está demorando, porque aquele relacionamento, essa situação aqui,
que hoje é só escombros, como vimos na introdução, eu gostaria que ela fosse de novo restaurada como era antes. Enquanto Deus não transformar o seu coração, as coisas não vão caminhar nessa direção. Nós não podemos nos enganar. Mas a palavra segue. E Deus mostra que a ação maior do propósito de Jesus... O propósito maior de Jesus sempre será o de reconduzir, através do perdão e do arrependimento, cada um de nós à presença do próprio Deus. Você pode perceber que muitas coisas que a gente vivencia e que a gente nem coloca dentro da nossa agenda como problemas maiores, são movimentos, circunstâncias que Deus dá para que o nosso coração seja moldado, transformado, e para que, perceba isso, a pureza do coração, a submissão plena ao Evangelho e a santificação diária sejam elementos que transformem a nossa vida um dia após o outro, assim, no silêncio, sem nada de que me toque durante o dia, ou uma experiência de uma epifania, ou seja, de uma manifestação sobrenatural de Deus, sem ver uma luz, um anjo, não. No caminhar diário, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, a submissão à palavra de Deus, a pureza de coração e a santidade vão fazer com que eu e você sejamos novamente, todos os dias, reconduzidos por meio do perdão e do arrependimento à presença de Cristo. Se não fosse isso, por que Jesus, por meio do apóstolo João, teria dito: quando vocês pecarem, óbvio, há um pressuposto aqui, quando vocês pecarem, calma, se vocês se arrependerem e confessarem os pecados, vocês têm junto ao Pai um advogado fiel e justo, que é capaz de purificar vocês das iniquidades, daquilo que nós trazemos aqui ainda, como marca na nossa vida. Só que nós queremos que as reconstruções sejam rápidas. O que quebrou em 30 anos de relacionamento, eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu estou frequentando a igreja, fiz uma corrente, uma novena, seja de qualquer igreja, estou caminhando e o Senhor não reconstruiu. Ele está fazendo no coração, calma, percebe isso? O profeta diz: eis que estou fazendo algo novo, Isaías 54, Deus está fazendo algo novo, vocês não percebem? Será que a gente percebe todas as manhãs que Deus está fazendo algo novo? Porque nem sempre a gente percebe. Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado e olhar para nós, contemplar o que está à nossa volta, olhar para a nossa família, olhar para a natureza, olhar para a igreja do Senhor, e quem não é prédio não isso aqui, olhar para vocês e nós nos olharmos, nós vamos perceber que sim, Deus está reconstruindo a nossa história. Só que muitas vezes nós somos tão afobados, afoitos como uma criança que quer pegar o seu presente de Natal no dia 22 de dezembro, não quer esperar dia 25, que a gente espera que essas construções que demoram sejam rápidas. Deus está fazendo um dia após o outro, e é assim que Ele faz. Esses escombros, eles são frutos da nossa insensatez. Muitos deles, a verdade é essa, vamos ser sinceros, são frutos da nossa insensatez. Somos tolos. A palavra do Senhor diz que... Isaías 55:2. Por que nós gastamos dinheiro no que é pão e nosso trabalho no que nos satisfaz? Já parou para pensar? E aqui a figura do pão, obviamente, fala de um elemento de nutrição. No texto de Isaías 55, há uma severa exortação de Deus para nós hoje. Por que nós continuamos gastando dinheiro no que não é pão e trabalhando para aquilo que não satisfaz? Porque nós todos gastamos algo e somos movidos para a satisfação de alguns desejos. Isso é fato, é nosso, é intrínseco ao homem. Por que nós corremos ainda como loucos na estultícia do nosso coração? Por que nós forçamos a barra? Por que nós olhamos e falamos assim: Senhor, será que nós vamos construir cisternas rotas, como a palavra diz, ou seja, poços furados? Será que nós vamos travestir as nossas falsas conquistas como grandes troféus da nossa vida, quando na verdade são apenas uma penumbra? É como se fosse um fantasma. A gente olha e fala: nossa, eu estou conquistando isso. A custo do quê? Gastando dinheiro naquilo que não é pão? Trabalhando para aquilo que não satisfaz? Quantas pessoas nós vivemos um estágio hoje, na nossa história, na humanidade, como nunca vivemos? Você deve ter percebido isso com certeza. As pessoas, elas estão cada vez mais, isso é fato, nós nunca vivemos também
um processo onde mais pessoas podem acessar a bens materiais. É fato que nós temos muitas pessoas que passam fome e morrem de fome ainda no mundo. Mas nunca com 6 bilhões de pessoas nós tivemos tanto acesso facultado, ou seja, tanta gente que pode ter acesso a uma comida, a um bem, a um consumo. Principalmente no mundo ocidentalizado e na Ásia. Nós temos os bolsões na Índia, na África, mas nunca na história a medicina cresceu e avançou tão rápido em suas conquistas e descobertas. Aquilo que em 1910, 12, na grande gripe espanhola de 18, matou as pessoas que não tinham uma penicilina, não tinham um antibiótico. Hoje a gente consegue antibiótico aqui na esquina, literalmente. Nessa rua tem 30 farmácias se bobear. De repente você tem na sua bolsa aí um Cataflam, um antibióticozinho daquele aí que você já toma assim sem consultar um médico. Em 1918, na gripe espanhola, as pessoas morriam, os corpos eram queimados, um depois do outro. Porque não tinha um antibiótico, não tinha uma penicilina. Ou seja, nós avançamos, mas avançamos como? E para onde? Continuamos gastando naquilo que não é pão e continuamos trabalhando naquilo que não satisfaz, e isso tem um fim. E esse fim, cada vez mais, ele chega e choca cada um de nós quando nós percebemos que estamos caminhando e numa corrida louca, 3 loucadas assim, um se batendo no outro por uma conquista sem significado, sem valor nenhum, por dinheiro, por fama, por propósito, que é um propósito que nasce aqui e morre ali em 1 metro depois. Percebe isso? Neemias não. Neemias era um homem convicto da sua realidade. Ele volta, como nós vemos no texto, volta para Jerusalém, e na caminhada dele, ele faz algo que nós deveríamos fazer, sempre. Os nossos desejos insanos precisam ser corrigidos. Não precisa abrir a Bíblia não, mas Provérbios 28, 13, tem um texto que saltou os olhos para mim nessa semana. Ele fala que é mais fácil, ou é menos perigoso você estar no meio de uma ursa, matar os filhos da ursa, estar com ela, do que você caminhar ao lado do tolo. Ei, uma ursa de 2 metros, 3 metros e meio. Você vai lá e pega o filhotinho dela. O que ela acha que vai fazer com você? Ela vai conversar com você? Vai conversar comigo? Ela vai pegar assim, ela vai dar só um tapaço assim. A Bíblia diz que é melhor enfrentar essa ursa do que você caminhar com o tolo. Sabe o que Neemias faz quando ele volta? E ele tem no coração, nós vemos o texto aqui, ele não abre para todo mundo. Ele não compartilha com todas as pessoas. Na reconstrução e nos processos de reconstrução da minha e da sua vida, tem coisas que Deus vai dar a você e a mim, nas quais nós vamos estar assim, plenamente convictos de que agora é a hora de Deus reconstruir a minha vida, e eu preciso conservar as atmosferas que vão fazer com que as pessoas e os bons conselhos cheguem. Então, por favor, faça algo por você mesmo. Pare de frequentar as atmosferas onde os bons conselhos passam a quilômetros de distância. As reconstruções que Deus empreende na nossa vida, elas estão marcadas inexoravelmente. O que quer dizer isso? Elas são marcadas assim, profundamente, como se fosse um rasgo na carne, por conquistas que Deus promove através de bons conselhos, não da estultícia, da tolice. E isso é o processo de reconstrução, percebe? Muitas vezes as pessoas assim, Senhor, faz na minha vida, transforma meu casamento, a minha história, transforma, Deus, tudo na minha vida, mas eu continuo ainda frequentando as atmosferas tolas daquele cara que vai lá e mata assim o filhotinho da ursa, sabendo que ela está do lado vendo. Como que eu vou precisar? Será que eu preciso de um segundo alerta para isso? Será que eu preciso de um terceiro alerta dizendo assim, não, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Não, eu estou cutucando, aqui é a ursa com a vara curta, né? A onça, aqui é a ursa com a vara curta. Eu estou dizendo para eles assim, eu quero reconstruir meu casamento, reconstruir a minha vida, agora eu quero viver, você que é jovem, eu quero viver algo novo na minha história, eu tenho planos, eu sou um empreendedor, eu sou um funcionário, mas eu quero sabedoria do alto, e continua caminhando e vivenciando as mesmas atmosferas. Neemias, quando volta, o que ele diz? Ei, preste bem atenção, ele diz, eu não comuniquei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não comuniquei para ninguém. De tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o que a palavra diz em Provérbios 24. Guarda. Na reconstrução tem propósitos de Deus que as pessoas não vão reconhecer e não vão conhecer. Vão dizer assim, de novo,
Quantas vezes falaram para você e para mim? Ah, você, agora você é crente, né? Porque agora você é bonzinho. Ah, mas você é aquele cara que fez isso, você é aquele cara que fez isso, você fez isso já, eu já sei, Deus já sabe. Claro que ele sabe, mas ele está reconstruindo aqui primeiro, antes de reconstruir uma atmosfera. E o que eu tenho que fazer? Me assentar na roda daqueles que podem trazer alguma palavra de sabedoria. Mas a tolice, a estultiça do nosso coração insiste em querer nos ensinar de que os ambientes, essas atmosferas, são atmosferas que a gente pode frequentar, onde os tolos se assentam e nos convidam à sua tolice. Neemias não era um desse homem, não era. Quando a gente pode olhar para Isaías 55:11, como lemos aqui, que diz que nós gastamos dinheiro naquilo que não é pão e trabalhamos para aquilo que não satisfaz, nós temos o contraponto. Jesus fala que ele é o pão da vida, ele é a água que jorra para a eternidade, amém? E ele diz que aquele que come dele não tem fome, aquele que bebe dele nunca mais terá sede. E aquele que beber de Jesus, ele fala isso, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você percebe que há um contraponto aqui drástico entre aquilo que o homem pode produzir e aquilo que nós insistimos em produzir por nós mesmos e aquilo que o próprio Cristo diz. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, quem bebe dele, come dele, esse não tem fome nem sede. Mas como que é comer e beber de Jesus? Me ajuda, pastor. A palavra revela que aqueles que comeram de Jesus e aqueles que beberam dele, eles foram homens e mulheres que não olharam para si mesmos de uma forma tão dramática durante a sua existência. Como assim? Eles sabiam a sua dimensão pecadora em primeiro lugar. Sabiam que dependiam da graça de Deus. E sabiam que Deus estava construindo e reconstruindo a vida deles assim no ciclo eterno onde a mão bondosa de Deus se manifestava. Então olhe para a sua vida. De repente você está aqui hoje, no ano 2025, passou por isso, por aquilo. O primeiro semestre já foi. E você olha para a sua vida e fala assim, não há nada em reconstrução. É claro que há, você está aqui hoje. Quando nós nos achegamos à presença do Senhor, quando a palavra de Deus começa a nos nutrir, e quando nós nos assentamos com homens e mulheres que podem nos aconselhar, estamos sendo reconstruídos. Porque pense comigo, você daria um grande projeto, um plano de domínio de uma cidade, cenário de guerra, domínio de uma cidade para 10 crianças? Não daria. Se você dá, você é mais criança do que ela. Você não vai fazer isso. Neemias chega, olha, passa, olha para a porta do esterco, olha para a porta do fogo, olha para cá, a porta da fonte, olha para lá, o cavalo dele não tinha onde estar, ele vai com o cavalo para um lado, passa para o outro, e depois só ele compartilha do que Deus havia colocado no coração dele. Se você é daqueles que tem a língua meio frouxa, sabe? Guarda. Deus está reconstruindo coisas na sua vida, na sua história, que você tem que compartilhar talvez com poucas pessoas. Primeiro com Ele, sempre. Mas guarda. Não fica achando que todo mundo vai compreender não, porque de repente, e lembra aqui quando Neemias fala, o que vem aqui? Vem 3 inimigos dizendo assim, eu vou contar para o rei, tá? Vocês vão construir um muro? Boa, vou contar para o rei. Sabe, você chega lá todo empolgado no trabalho, você diz assim, agora eu fui na igreja domingo e eu estou voando em Deus, não sei o que lá, e você sabe que aquela pessoa de alguma maneira tem uma ascendência, seja por uma influência emocional ou hierárquica sobre você, e você olha e fala assim, meu Deus, que opressão, mas por que falou? Por que não orou apenas? Por que continuamos gastando dinheiro naquilo que não satisfaz? Há um chamado para recomeçarmos sobre a glória de Cristo, não se esqueça disso. Sempre que recomeçarmos alguma coisa, será sobre a glória de Cristo. Nunca vai ser porque a gente errou e performou errado e agora a gente se levanta e se reconstrói e agora a gente está preparado para avançar. Não. A gente recomeça sobre a glória de Cristo. O que isso quer dizer de forma muito clara? Eu quero deixar isso aqui muito claro para vocês. Porque é o que Deus falou comigo profundamente essa semana. Tudo que Deus está fazendo na minha e na sua vida de reconstrução da nossa história, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, do nosso ministério, está fundamentado na glória de Cristo, sobre Ele e para Ele. Isso aqui vai implicar em alguma coisa profunda, vai implicar em entender que no final, mesmo que todos os nossos sonhos não sejam atendidos, Ele, e se Ele estiver na reconstrução, algo poderoso vai restar. E mesmo que os meus sonhos não sejam atendidos e os seus,
Ele de alguma maneira começou a reconstruir a minha vida, porque na história providencial que ele coordena, que ele mesmo estabeleceu, a minha vida é um pontinho que vai ligar com outro pontinho, com a sua vida, outro pontinho, até que Cristo Jesus seja revelado a todos. Isso vai nos anular, vai fazer ele crescer. Você está disposto a isso? Na reconstrução é isso. Neemias empreende, reconstrói, é um homem no meio de um grande projeto, mas a insensatez de muitos homens levam eles à derrocada. E talvez uma coisa que a gente possa pensar juntos é que quando a gente olha para a nossa vida, e pensa aí, qual é o lugar onde a reconstrução de Deus parece mais impossível na sua vida? Em 5 segundos. Pensei algumas coisas aqui na minha vida. Será que é demasiadamente difícil para Deus fazer isso? Será que é difícil para Deus reconstruir? Números 10 fala do momento onde o povo, saindo do deserto, já no deserto, aliás, saindo do Egito no deserto, pede comida e carne. Lembra do texto? Carne para Moisés. Moisés chega diante de Deus e diz assim: puxa vida, o Senhor tirou esse povo lá que é o teu povo, agora eles estão me reclamando de mim, eu tô de saco cheio. Só faça alguma coisa. Aí falou assim: eu vou dar carne para eles. Aí Moisés diz assim: ainda que o Senhor tivesse trocentos rebanhos aqui, como é que o Senhor ia alimentar 600 mil homens? Ei, você que gosta de comer carne, um churrasco para 600 mil homens. Quantos boizinhos? Eu estou contando por mim, acho que meio boi era meu. Com fome no deserto, só comendo maná. Aí Moisés diz assim para Deus, ele ousa dizer para Deus. Ei, nós muitas vezes ousamos, como Moisés, dizer para Deus: ainda que o Senhor tivesse aqui assim um monte de rebanho, só de homem é 600 mil. Pela conta era mais ou menos uns 3 milhões de pessoas para comer carne. Escuta bem o que Deus falou para ele. Eles vão comer tanta carne, e não vai ser num dia nem 2 dias, vai ser durante 30. Vai ser pelo nariz deles, para mostrar que eu sou Deus. Isso me arrepia. Porque a gente olha e fala assim: mas essa reconstrução está demorando, será que o Senhor pode mudar o meu casamento, mudar a minha história, a minha vida, a minha saúde? É óbvio que Ele pode. É óbvio que Ele pode. Se Ele quiser. E aí, vem o dilema da reconstrução interna. E se Ele não quiser? Ele poderia dizer para Moisés: eu não vou dar carne não, eu já libertei vocês, mal agradecidos, 430 anos debaixo do jugo de Faraó. Agora vocês estão libertos para a terra que vai manar leite e mel. Vocês estão no percurso da reconstrução. Vocês querem o quê? Vocês não têm comida? O sapato de vocês por acaso cresceu? Vocês ficaram andando descalços, como ele diz em outro texto? Não. Mas a mão bondosa de Deus estava sobre o povo, dizendo: eu vou dar tanta carne. Foi o maior churrasco da história, tá? Fecha parênteses. Vocês vão comer durante 30 dias. E depois vocês nunca mais pediram carne, imagina. 30 dias só churrasco. Tem uns aí, leão até falaram: eu como, e depois no 31º quer de novo. Sou o primeiro também, né? Você percebe como nós somos tolos, muitas vezes? Nós olhamos e falamos assim: mas, puxa vida, Deus não vai fazer isso aí não. Ele constrange Moisés, constrange eu e você nessa manhã, dizendo assim: ei, a reconstrução que eu estou fazendo é no seu coração. Não fica olhando para a atmosfera ao lado, não. É no seu coração, para tornar você mais parecido comigo, para tornar você um pequeno Cristo, um cristão, para que você se diferencie dos demais. E no dia da redenção, da glória eterna, isso é que vai valer. Mas por que dói tanto, pastor? Me ajuda. Claro que dói. Quando a gente quer um sonho e ele não realiza, ele não se realiza. Quando a gente olha tudo assim, o ponto A ligado com o B vai gerar o C, e a gente diz assim: está tão fácil para o senhor fazer, é só encaixar aqui e aqui. Aí Deus fala: eu não vou encaixar, porque eu estou reconstruindo algo dentro de você. Neemias, no final, ele diz algo que para mim traz algo de esperança. Ele diz assim: vamos reconstruir porque não queremos mais que a humilhação esteja sobre nós. Escute, meu querido irmão, você que está aqui nessa manhã. A palavra do capítulo 55, do verso, começa dizendo assim: vinde vocês que estão com sede, venham. Venham e bebam vinho e tomem do leite. Venham e se saciem.
Dois elementos aqui importantes na reconstrução. Deus está dizendo que o vinho, e o vinho no Antigo Testamento todo está ligado à celebração, à festa, à alegria. Sempre que você observar o vinho, está ligado à celebração, à alegria, à festa. Então Deus está dizendo assim no capítulo 55, antes de falar, por que vocês estão gastando dinheiro no que não é pão e trabalhando para aquilo que não satisfaz? Ele diz assim, há um convite nessa manhã a todos nós. Sem dinheiro, ele diz, venham e comprem sem dinheiro, é a graça. Olha que lindo isso. Venham e comprem sem dinheiro. E muitas vezes a gente olha para nós e fala assim, eu não tenho condição de restaurar aquele relacionamento, aquele casamento, a vida do meu filho, no trabalho, eu não tenho dinheiro. Ou seja, eu não tenho um instrumento pelo qual eu possa acessar. Daí Deus diz, vem e compra de graça. Ei, quem que compra de graça? Alguém vende fiado? Deus está dizendo, por meio de Cristo Jesus, eu posso transformar todas as coisas. E ele diz, e a humilhação se transformará em júbilo, aleluia. O pranto se transformará em festa. A noite severa um dia raiará e sairá o sol, iluminará. Tudo isso é a reconstrução de Deus. E o leite, se o vinho traduz-se em celebração e alegria, o leite nutre. O leite nutre. Então a presença de Cristo em nossas vidas vai nos fazer caminhar em alegria e regozijo todas as manhãs. E a palavra de Deus, a presença do próprio Cristo vai nos nutrir todos os dias. Mesmo quando nós olhamos para as nossas reconstruções, os nossos muros, e nós percebemos que ainda existem fraturas, e se você é sincero e corajoso, você vai vê-las. E como eu as vejo na minha vida. Vejo, cada uma delas, todas as manhãs. Mas assim, mesmo assim, eu posso encontrar alegria no vinho e nutrição no leite. Porque assim Deus estabelece. Neemias não diz assim, a reconstrução vai trazer para nós algum tipo de alegria. Não, ele diz assim, nós nunca mais seremos humilhados. E a história conta que nunca mais o povo de Deus foi levado ao cativeiro. Nunca mais. Nunca mais é nunca mais. E nós estamos falando aqui de um tempo, centenas de anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de quase 3.000 anos. Nunca mais o povo de Deus foi humilhado. Essa é uma promessa para mim e para você nessa manhã. Mas nós temos que parar e olhar e falar assim, Senhor, onde eu tenho encontrado alegria? Onde que eu estou olhando para essas reconstruções da minha vida? Neemias termina dizendo, no 20, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Você está disposto a começar a reconstrução? Sabe o que Neemias olha? Ele é factual, ou seja, ele é verdadeiro e diz, isso aqui tem que ser reconstruído. Qual era da minha da sua vida que a gente insiste em dizer que não tem que ser reconstruído e precisa passar por reconstrução, e eu preciso acessar essas atmosferas onde os bons conselhos, a presença de Cristo, vai me fazer sair do estágio A para o B, não para que eu seja melhor apenas, mas que essa caminhada vai glorificar o próprio Deus. Eu queria refletir com vocês em duas perguntas. Como você tem olhado para os escombros da sua vida? Já analisou de onde você caiu? Como que estão os escombros, os entulhos aí da sua vida, da sua jornada? E cuidado para que você não diga assim, pastor, eu não tenho nenhum. Se você diz isso, você está tão soterrado, você não consegue nem olhar. Se você diz que não existe entulhos, ou seja, e eu não estou aqui querendo lançar sobre você um pecado, ou um peso, não, só estou dizendo que nós somos pecadores, e que nós machucamos pessoas também, magoamos, frustramos, deixamos coisas que são prioritárias de lado, negligenciamos, somos indolentes, pessoas muitas vezes preguiçosas com as coisas de Deus, e para as nossas coisas, como conquistas pessoais, nós somos absolutamente ativos, proativos, imprimimos uma velocidade de 100 por hora, para aquilo que é a obra, a ação de Deus, nós somos como aquela pessoa já senil, de 90 anos, para andar daqui a ali. Quais são os escombros? Neemias olhou. Lembra o que ele fez? Ele não falou com ninguém, ele foi olhando. Isso aqui está quebrado, isso aqui está destruído, isso aqui está destruído. Vamos começar por aqui. Jesus, o pão da vida, a água da vida, ele transforma o nosso coração todas as manhãs. E nessa manhã ele diz isso. E o segundo ponto, comece hoje mesmo. Como assim, pastor? Convide Jesus a ser o construtor da sua história. Mova-se e veja a mão bondosa de Deus sobre a sua vida.
Porque a mão bondosa de Deus continuará assim, aberta. Quando ele diz para Moisés, por acaso a minha mão está encolhida? Por acaso eu não posso dar de comer para 600 mil homens? Você é tolo? Você não viu o que eu fiz com o faraó? Você não viu que eu abri o mar? Perceba, Moisés. Isso não era anos, décadas depois. Era logo ali, no deserto. O homem que via Deus face a face, que viu a sarça ardente, não se consumir, diz assim: então, cuidado, para que você não faça um juízo tão severo sobre você mesmo. E diga assim: como que eu não posso crer nisso? Não, nós somos assim, limitados. Mas quando chegamos à presença de Deus, encontramos a abundância, o vinho da alegria e o leite da nutrição. De graça, todos os dias, por meio de Cristo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar. E eu quero lançar aqui um desafio. E esse desafio não é um desafio humano. Quero que você, nessa manhã, e a partir de hoje, analise, de fato, no seu coração, quais são os lugares de reconstrução que Deus quer realizar. Quais são as áreas? E comece pelas mais importantes, e muitas vezes as mais importantes, ou seja, as que representam a maior vulnerabilidade, são aquelas que nós mais evitamos, já viu? Tem gente que não fala com o amigo, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha há muitos anos. E quando ouve isso, fala assim: meu Deus, vai ter a festa da nona de 90 anos e não sei o que lá e tal. Vou ter que olhar aquela pessoa, misericórdia. Nem vou mais lá. Vai ter o Natal, a Páscoa, sei lá, um almoço de família. Comece por onde existe a maior vulnerabilidade. Se você tem um problema sério com o dinheiro, deixe Deus reconstruir essa história por ali. Se você é avarento, não sai nada daqui. Sabe aquele que atravessa o oceano, né? A areia aqui não sai? Comece por ali. Se você é vaidoso, orgulhoso, não consegue ouvir um conselho de alguém, bingo. Se você é vitimista e tudo na sua vida acontece porque você é o centro do mundo, da história, comece sentando nas atmosferas de sabedoria para alguém te exortar e te corrigir assim: meu irmão, você é filho de Deus, você tem valor em si mesmo, não precisa ficar chorando não, não por isso. Por onde nós devemos começar? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida e a nossa história. E eu quero especialmente nessa manhã orar por aqueles que, nessa manhã, Senhor, estão precisando de uma reconstrução específica, e trazem aqui com um coração muitas vezes dolorido, um coração, ó Deus querido, pesaroso, algo que eles não conseguem resolver. E assim somos nós somos assim. Como Neemias, nós olhamos, mas assim como ele, depois de olhar o cenário catastrófico, ele disse: o Senhor mesmo nos dará êxito. Então ajuda-nos a olhar com fé. Ajuda aqueles que aqui estão a olharem com fé para a sua história e crerem que eles encontrarão de novo alegria, celebração, e o tempo da humilhação, da tristeza, do sentimento de abandono cessará, e o Senhor trará a fatura, a abundância, e que não é aquilo que muitas vezes nós queremos, mas é aquilo que o Senhor mesmo sabe que é o melhor para nós. Então ajuda-nos a sermos sinceros e a fazermos uma análise verdadeira, Senhor, sobre nós. Ajuda-nos a olhar para o futuro com a esperança que o Senhor mesmo, Senhor Deus, estabeleceu para cada um de nós. E essa esperança tem um nome, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos dos ambientes e atmosferas onde a tolice impera. Não queremos nos mover apenas, mas nos mover de maneira correta para os lugares e atmosferas corretos. Tira a insensatez do nosso coração e a tolice, como aquele que cutuca uma onça e os seus filhotes. Meu Deus, cura o nosso coração da infidelidade, cura o nosso coração, ó Deus querido, da mornidão espiritual. Restaura-nos, ó Deus, assim como você restaurou a cidade de Jerusalém, as muralhas
da cidade santa. Mas antes de tudo, e sempre será assim, o Senhor, ó Deus, restaurou o coração de Neemias. O Senhor restaurou o coração de Esdras, o Senhor restaurou o coração de homens e mulheres ao longo da história, e o Senhor está restaurando um pouco mais o nosso coração nessa manhã. Oh Deus! Oh meu Deus! Faça a sua oração aí, meu irmão, minha irmã. Por mais difícil que seja, por mais difícil que saia a palavra da sua boca, eu quero inspirar você nessa manhã a fazer uma oração. Porque nós não estamos aqui numa casa onde existe uma apresentação, nós estamos na presença de Deus. Essa é uma casa de oração, é uma casa onde a palavra do Senhor está sendo pregada e ministrada. Ore ao Senhor, faça a sua oração com sinceridade, ainda que seja uma oração quebrantada, e você diga: Deus, eu não estou conseguindo reconstruir. Receba de Deus a força, o encorajamento para reconstruir a partir de agora.